E aí, moçada, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área. E na nossa aula de hoje vamos verificar aqui uma questão que foi cobrada na prova da IFSU 2019, certo? Questão de número 11 diz o seguinte, vamos aqui a ela. Pedrinho, ao ler sobre a história de Tales de Mileto e o cálculo da altura da pirâmide, utilizando semelhança de triângulos, ficou muito curioso e resolveu testar seus conhecimentos matemáticos, medindo a altura do poste de luz que se encontra em frente à sua casa. Ele se pôs a uma distância de 3 metros do poste. Beleza. Conforme representação a seguir. Onde a projeção da sombra dele se sobrepôs à sombra do poste e ambas tiveram fim no mesmo ponto. A altura de Pedrinho é de 1,30 m e sua sombra naquele momento era de 2 metros. Considerando isso, calcule a altura x do poste. Então, olha só, gente. Nós temos aqui, então, dois triângulos bem destacados aqui, tá? Vamos fazer aqui. Não está muito reto, mas tudo bem, né? Então aqui, olha, eu vou considerar aqui esse primeiro triângulo, esse triângulo maior, onde aqui eu tenho x de altura. E aqui, ó, essa parte aqui debaixo do chão, eu tenho 3 metros com 2 metros, o que me dará 5 metros, ok? O outro triângulo é esse aqui representado pelo Pedrinho, ó, onde nós temos 1,30 m e também nós temos aqui 2 metros, que é a sombra dele em relação a esse vértice do triângulo bem aqui no canto. Cadê o vértice? Em relação a esse vértice aqui, tá ok? E aí, como a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos, é só fazer a comparação. Que comparação? Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. A proporção aqui, ó, x sobre 5 do primeiro triângulo igual a 1,30 sobre 2 do segundo triângulo, tá certo? Então aqui, ó, altura sobre base, altura sobre base. É importante verificar o seguinte, galera, aqui. Desculpa. Se você pegou o primeiro valor da altura, aqui no caso x, no segundo triângulo eu não posso colocar aqui em cima o 2, porque o 2 é base. Então você sempre compara altura com altura, base com base, beleza? Ok, nesse caso agora faremos o quê? Vamos resolver a multiplicação de meio pelos extremos, tá? Aqui porque se trata de uma proporção. Então nós teremos x vezes 2 é igual a 2x, e aí eu vou ter 5 vezes 1,30, que vai dar quanto? Vai dar, no caso, 6,5. Como eu quero achar o valor do x, galera, esse 2 que o acompanha passará dividindo, tá bom? Então, x é igual a quem? A metade de 6,5, que vai dar 3,25. Ou seja, a altura do poste equivale a 3 metros e 25 centímetros. O nosso gabarito aqui é a letra D. Beleza, pessoal? Então, tá aí a nossa questão de número 11 da prova da IFSU de 2019. E aí, moçadinha, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa resolução da prova da IFSU de 2019, certo? Questão agora de número 12, onde ela diz o seguinte, olha só. João está reformando sua casa e chegou a hora de pintá-la. Somando as áreas de todas as paredes a serem pintadas, ele calculou 96 metros. Então aqui, 96 metros. O mercado lhe oferece um galão de 18 litros de tinta, que custa R$ 150 e cobre uma área de 320 metros quadrados, por demão. Ou um galão de 3,6 litros da mesma tinta, que custa R$ 35 e cobre uma área de 60 metros quadrados, também por demão, logicamente, tá? João vai precisar dar 2 demãos de tinta na sua casa. A opção que satisfaz a necessidade de João e que o ajuda a economizar seu dinheiro é... Vamos lá então. Primeira coisa aqui, olha. Vamos determinar a área a ser pintada. Aqui nesse caso, galera, repare como marquei aqui, eu tenho 96 metros quadrados. Só que 96 metros quadrados por demão. De acordo com a questão, olha lá, o João vai precisar dar 2 demãos de tinta. Então, eu vou pegar esse 96, multiplicar por 2,
o que vai me dar uma área total de 192 metros quadrados, tá bom? E aí repare que nós temos aqui duas opções de galão. O primeiro galão, ele custa R$ 150 e cobre uma área de 320 metros quadrados. O segundo galão, ele custa R$ 35 e cobre uma área de 60 metros quadrados, tá ok? Então vamos analisar cada uma dessas opções para verificarmos qual é a melhor delas, tá bom? Comecemos então aqui com a letra A. A letra A diz que ele vai comprar um galão de 18 litros. Gente, um galão de 18 litros, de acordo com a nossa questão, reparem, ele gastará R$ 150 para pintar uma área de 320 metros quadrados. Só que reparem que ele vai pintar 192 metros quadrados. Ou seja, aqui vai ter uma diferença de quanto? De 320 menos 192, que dá 128 metros quadrados. Vale a pena? Não sabemos ainda, né? Não é de todo ruim, só que aqui nesse caso, reparem que vai sobrar muita tinta, tá bom? Na letra B, ele pega 2 galões de 18 litros. Galera, reparem que se essa primeira opção é de 1 galão de 18 litros e já vai cobrir e vai sobrar bastante tinta, cobrindo a área necessária, imagine 2 galões, certo? Então aqui essa opção de 2 galões, a letra B, a gente esquece já que não tem como ser a resposta, tá bom? Na letra C, ele quer 3 galões de 3,6 metros quadrados. Aqui nesse caso, galera, a gente também esquece a letra C. Por quê? Porque esse galão de 3,6, reparem, essa opção aqui, ó, tá? Onde cada galão ele cobre uma área de 60 metros quadrados. Como eu quero 3 galões, 3 vezes 6, 18. Então os 3 galões vão cobrir uma área de 180 metros quadrados. O que não vai ser, como é que eu posso dizer? Necessário, né? Por quê? Porque a área precisa para ser pintada, aqui, ó, é de 192 metros quadrados. Ou seja, com os 3 galões, eu só vou conseguir pintar 180. Então, vai faltar tinta. Então, nesse caso, a opção letra C também é descartada, beleza? E na opção letra D, nós temos 4 galões de tinta, de 3,6. Onde, com esses 4 galões, a gente vai gastar 4 vezes 35, o que vai me dar R$ 140. E a área coberta vai ser de 240 metros quadrados, onde vai me dar uma sobra de 48 metros quadrados de tinta. Ou seja, pessoal, aqui nessa questão é muito mais vantagem para o João, tá certo? A letra D, ou seja, ele comprar 4 galões de tinta de 3,6 litros. Por quê? Porque aqui nessa opção, em comparação à da letra A, que é a outra opção, digamos assim, plausível, né? Ele tem um lucro, ou tem um desconto, na verdade, de R$10. Ele gastaria R$10 a menos e sobraria muito menos tinta, tá certo? Então, aqui nessa questão 12, resposta correta é a letra D. Beleza, galera? E aí, moçadinha, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área para darmos continuidade à nossa resolução da prova da IFSU 2019, certo? Vamos agora aqui à questão de número 13. Ó. A questão diz o seguinte: as raízes reais da equação 2x² mais 4x menos 30 igual a zero são... Vamos lá então. Aqui nesse caso a gente até poderia resolver por discriminante, mas olha só, deixa eu te mostrar um outro método bem bacana para cá, tá bom? Eu tenho então 2x² mais 4x menos 30 igual a zero.
Como aqui todos os coeficientes são pares, eu vou simplificar essa equação dividindo-a toda por 2. Então, nós teremos x ao quadrado mais 2x menos 30 igual a 0, certo? E aí, olha só, nós não sabemos quais são as raízes ainda, mas eu sei que a soma delas equivale ao valor do b, ou o valor que está com o x com o sinal contrário. Então, aqui vai dar menos 2. E a multiplicação delas vai dar o valor do c, ou seja, o valor do termo independente, que aqui no caso é menos 30. Então eu quero saber dois números. Opa, aqui não é 30, aqui é 15, né? Só uma correção que eu não dividi aqui, tá bom? Aqui então é menos 15, porque é dividido por 2, tá? Foi só um pequeno erro. Então aqui também ficará menos 15. Então eu quero saber dois números cuja soma deles vai dar menos 2 e a multiplicação vai dar menos 15. Aqui nesse caso então, pessoal, é menos 5 e 3. Por quê? Porque menos 5 mais 3, a soma é menos 2. E menos 5 multiplicado por 3, a multiplicação é menos 15. Automaticamente, então, o nosso gabarito aqui, né, é a letra C. As raízes são menos 5 e 3. Beleza, pessoal? Então, tá aí mais uma questão resolvida da prova da IFSul 2019, certo? E aí, moçada, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área. Estamos de volta com mais uma questão da nossa prova da IFSul 2019, certo? Questão essa de número 14, que diz o seguinte, olha só. O piso da sala de Ana é quase todo coberto por um tapete circular. A ilustração ao lado mostra as medidas atuais da sala e do tapete. Não satisfeita, Ana quer trocar por um novo tapete retangular, que cubra completamente o piso. Para fins de cálculo, utilize π igual a 3. Então, atenção, isso aqui é importante, tá? Utilize π igual a 3. A área do novo tapete excederá a do antigo em... Vamos lá, então. Primeira coisa é o seguinte, eu tenho aqui, né, no caso, um círculo, tá? Onde aqui, já que o lado da sala aqui é 4, é porque ele coincide, né, de acordo com a figura, ele coincide com o diâmetro que é 4. Como o raio é a metade do diâmetro, então aqui o raio vale 2 metros, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai calcular a área do círculo. A área de um círculo é π vezes r ao quadrado. De acordo com a questão, o π foi arredondado para 3. Então a gente vai ter 3 vezes 2 ao quadrado. Onde, em multiplicação de bases, sendo que uma delas tem potência, a gente não pode multiplicar as bases antes de resolver as potências. Então aqui eu vou ter 3 vezes 2 ao quadrado é 4. Então a área do círculo vale 12 metros, né? 12 metros quadrados, tá bom? A área agora do retângulo, ou seja, da sala toda, eu tenho aqui 1 mais 4. Então aqui é base vezes altura, tá certo? Onde a área do retângulo é igual. A base é 1 metro que foi aumentado dos 4 que eu tinha. Então a gente vai ter 5 metros e a altura é 4. Então a área do retângulo vai ser 5 vezes 4, 20 metros quadrados. Como ele quer saber em quanto foi excedido, né, a área nova para a área antiga, é só a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou subtrair a área nova da área antiga. Então eu tenho 20 menos 12, então o excesso foi de 8 metros quadrados. Automaticamente, o nosso gabarito aqui é a letra A. Beleza, pessoal? E aí, moçada, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa resolução da prova da IFSul 2019, certo? Questão agora de número 15. A questão pede o valor numérico da expressão. Beleza. Então, repare o seguinte. Eu tenho aqui a expressão, ó, 2, que multiplica, abre chaves, né? Menos 1, abre colchetes,
menos 3 meios, abre parênteses. E aí, olha só, gente. Aqui nesse caso, eu vou logo resolver essas duas potências aqui, certo? Então, nós teremos aqui, ó, atenção. Nós teremos aqui 3 ao quadrado, que é 9, menos 5 terços, certo? Menos 1, que é o valor de 4 elevado a 0, beleza? E agora o próximo passo vamos resolver esses parênteses aqui, tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó. Tudo eu vou repetir, ó. É igual a 2 vezes, abre chaves, menos 1, abre colchete, menos 3 meios. E aí, pessoal, olha só, vou fazer aqui a parte, ó. Aqui, 9 menos 5 terços, a gente resolve como se fosse número misto. Ou seja, esse valor de baixo multiplica o inteiro e aí segue a operação que está aqui em cima, ó. Então, a gente vai ter 9 vezes 3, 27, menos 5 sobre 3. Onde a subtração 27 menos 5 equivale a 22. Então, a gente vai ter aqui nesse caso 22 terços, certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Menos 3 meios vezes 22 terços, que é o valor dos parênteses, certo? Menos 1. E aí a gente fecha... Faltou fechar o colchete aqui, né? O colchete fecha bem aqui, né? Desculpa. E aí a gente fecha aqui os colchetes, tá bom? Aí o próximo passo agora é resolver esses colchetes, ó. Reparem. Aqui nos colchetes tem a multiplicação, ó. Então a gente divide 22 por 2 dá 11 e 3 com 3 se cancela. Então teremos a nossa nova expressão da seguinte maneira, ó. É igual a 2 que multiplica menos 1, que multiplica, aqui nesse caso, menos 11, menos 1 e fecha as chaves. Aí, pessoal, repare também outra coisa interessante aqui, ó. Eu vou resolver essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Menos 1 com menos 11, menos com menos é mais. 11 vezes 1 é 11, né? Então, essa multiplicação, essa multiplicação nos dá como resultado 11. Então, a gente vai ter 2 vezes, no caso aqui, 2 vezes 11 menos 1, certo? 11 é esse resultado, ainda tem o menos 1 aqui dentro das chaves. Vamos continuar agora. É igual a 2 vezes, aqui dentro, ó, 11 menos 1, pelo menos aqui em Manaus, o resultado da subtração é 10. Logo, o valor da expressão é 2 vezes 10 vale 20, que automaticamente é o nosso resultado final. Então, a resposta aqui é a letra C. Beleza, galera? Então, tá aí mais uma questão bem interessante, né, dessa prova da IFSU 2019, ok? Muito obrigado pela tua atenção. Eu te aguardo na nossa próxima questão. Valeu, galera!